E a gente queria que você fizesse a analogia do Haiti com o Rio de Janeiro. A gente sabe que não tem como comparar Sim. o Rio de Janeiro, financeiramente falando, com o Haiti. Mas vamos entrar para áreas específicas do Rio de Janeiro. Favelas do Rio de Janeiro e Haiti. Essa guerra ali que a população local muitas vezes é usada por narcotraficantes. Oprimida. Muitas vezes é levada a erro por determinadas ideologias. Há como comparar as favelas do Rio de Janeiro com a população do Haiti, a guerra da polícia do Rio de Janeiro contra o crime aqui com as tropas de paz lá no Haiti? Sim. Eu acho que o Haiti, isso é um achismo meu, tá? Não tem nada corroborando com o que eu vou falar em termos científicos e institucionais, porque né, vai envolver instituição, mas eu acho que foi um grande laboratório para o que ia acontecer no Rio de Janeiro. Porque logo após o meu contingente do Haiti, né, estourou essa parada de UPP no Rio de Janeiro. Então creio eu, que as autoridades que lá estavam levaram todos esses estudos desses 12 anos, 11 anos que ficamos lá como tropa de paz, pegaram todos esses estudos e trouxeram, né, para aqui para o país, e foi muito bem aceito, né, quando uma guerra de violência contra a violência aqui no Rio de Janeiro, contra o tráfico de drogas aqui no Rio de Janeiro. Então eu acho, com certeza, essa é uma opinião minha, que o meu contingente foi um dos grandes laboratórios para que isso acontecesse. Comparando, você vê que existe uma tal de motivação, né? Lá no Toneleiro tem um grupo chamado GER, Grupo Especial de Retomada e Resgate, que é voltado para contra-terrorismo. Contra-terrorismo. Então eles estudavam todos os casos de terrorismo e a gente falava muito da motivação, né? E a motivação é muito interessante. O que motiva o cara estar lá no Haiti fazendo o que ele faz e o que motiva o bandido estar aqui na favela. Então são causas diferentes. A gente sempre usou o árabe para a gente ter essa dispare para você entender. Como que eu vou fazer essa dispare para você entender falando do árabe? O árabe ele tem uma motivação religiosa. Então, quando você fala nisso, você vai ver cara entrando numa sala cheia de gente, puxando o pino da granada e morrendo todo mundo, inclusive ele. Aqui no Rio você não vai ver isso. A motivação não é a mesma. E quando você entende a palavra motivação dentro do que você quer olhar, né, jogar os seus olhares como estudo, é o principal que você tem que estudar. Qual é a motivação do cara da gangue do Haiti? O Haiti era comandado por Jean-Bertrand Aristide, que nada mais era do que um presidente praticamente corrupto, né, que fazia do país uma ponte para tráfico de drogas e armas, né, onde que isso começa a vazar para o mundo todo, e ele, né, até o dia em que a ONU toma partido, né? Essas reuniões com essas instituições mundiais tomam partido de jogar uma tropa de paz lá, né? No Brasil, comandada pelo brasileiro, foi manutenção da paz, mas antes tem imposição da paz, que é o pessoal que chega. Então foi o americano. Reza a lenda, eu perguntava aos haitianos, conversava muito com eles lá, né? O pessoal falou português rápido, em menos de 6 meses, acho que o Haiti todo já estava falando português. Isso é muito interessante para você ver que a necessidade faz o sapo pular, né? Isso é a fome, a guerra, sem energia, enfim, caos total faz com que você aprenda por osmose. Então você via criança falando 6 línguas lá no Haiti. Voltando sobre essa comparação. O que motiva o cara da gangue que está lá? Nada mais é do que um político corrupto que comandava o país, e enquanto não tinha essa intervenção da ONU, ele fazia o que queria. Então ele provocava esses conflitos dentro dos bairros, porque o país ficou em frangalhos, não tinha polícia, não tinha forças armadas, não tinha, então é cada um por si. Então existia a máxima, né, que era essa gangue, que era comandada pelo antigo presidente, e até tinha uma tropa de operações especiais dentro da gangue, chamada os Tou-Tou, uns caras de chapéuzão com facão teçado gigante, né, que chamavam de machete, que nada mais é do que facão em inglês, mas é um facão meio caribenho, né, daquela área lá bem grande, cortar cana, e os caras
retalhava as pessoas com esse facão. Eles tinham uma máxima de matar com facão. Então, essa era a motivação deles, né? Eles tinham a quem responder e a motivação era sobreviver através desses crimes praticados. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil é só o lucro. O cara está visando o lucro. Ele não tem bandeira. Não tem. Se você chegar para duas facções rivais e falar assim, pô, cara, você não vai mais ganhar 3 mil por semana. A partir de agora, você vai ganhar 3 mil a cada 3 meses. Eu não duvido nada que em pouco tempo ele está pulando para o outro lado, porque a motivação é financeira. Financeira para sobreviver? Não. Diferente do Haiti. Então, falar sobre motivação já distingue muito bem. Outra coisa, relevo. O relevo do Haiti não tem nada a ver com a gente, né? Não tem nada a ver com o que está acontecendo lá em termos de relevo. Então, o relevo é um facilitador aqui em nosso país, porque as partes altas, as ravinas entre montanha e os vales, que são ocupados por comunidades pobres, é lá que eles atuam. Você não vai ver o cara de fuzil armado lá no Leblon. Vai ver. Andando na pista? Não vai ver. Então, primeira coisa, a comunidade pobre de qualquer lugar do planeta, esse é o principal foco dos criminosos. Então, estão nas comunidades pobres. Você pega a Rocinha, por exemplo, ela tem uma grande via principal em que é possível trafegar de veículo, o resto é basicamente becos e vielas, onde passa muito mal o carro do morador, que fica parado ali. Tem bastante vídeo agora, né? Viralizado bastante, sobre motos que levam gringos para dar passeio na Rocinha e eles filmando o tempo todo. E aí você vê bem como é que é a geografia do lugar. Eu tive a oportunidade de operar lá na Vila Cruzeiro, né? Nos Jogos Mundiais Militares, a gente fez a segurança da presidente Dilma, eu fiquei em cima do teleférico, e aí você vê de perto as nuances de como é a geografia do local. Cara, de lá de cima, tem favela até aqui no Santo Cristo, cara. Você tem noção do que eu estou falando? Lá da vila, lá do outro lado do bairro. Aquele mar de casa, aquele mar de... até aqui perto do mar. Então é gigantesco. É incontrolável. Nem se você colocar todas as tropas de segurança pública em loco 24H, você vai conseguir ter o controle total de um relevo, né? Uma característica de relevo assim. Você não vai ter como. Tanto é que quando foram implementadas as UPPs, na sua melhor fase, não havia ausência de tráfico. Havia ausência de tráfico ostensivo de armas, né, com armas, aquela galera de fuzil. Mas o tráfico nunca parou. Nunca é interessante que você falou que isso foi um aprendizado no Haiti, tá? Aprendi lá também. Eu sempre fui fã da conquista. Vamos tomar Baixa do Sapateiro. Vamos lá e a gente toma. Vamos tomar a Rocinha. A gente vai lá e a gente toma. O problema não é tomar, cara. O problema é manter. A gente descobriu isso no Haiti. Mais fácil era você entrar em Cité Solé, em Cité Militaire, dentro das maiores favelas, tomar um ponto forte, que era uma casa, quebrá-la toda, botar saco de areia em volta dela toda, que são os barriers, que é para proteger dos tiros, bota uma metralhadora lá em cima, equipamento de visão noturna, muita munição, rádio. Tá, e para manter, cara. Você tomou um ponto, e o que está acontecendo à volta daquele ponto? Como que você vai fazer? Você vai lançar patrulhas para ajudar os transeuntes? Você vai lançar patrulhas para caçar os bandidos? Você vai ajudar essas pessoas com assistência médica hospitalar? Você vai distribuir água potável? Você vai ajudar a reconstruir as redes de energia elétrica? Então, é muito além do que apenas conquistar. Então, essa frase ficou bem emblemática, que é: difícil não é conquistar, o difícil é manter. E a defesa contra a tentativa de retomada. É claro, o contra-ataque é certo, né? Eu vivi muito isso, tomar uns tiros de madrugada, e você vê que eles são muito espertos, né? Eles tiveram muitas guerras, então eles sabem experimentar os dispositivos de segurança. Sempre passava um cara com a pistola dando tiro, porra. A gente estava dentro de uma construção lotada de saco de areia. Ninguém vai perfurar aqui. Mas, pô, tá dentro da água descansando, 2 caras de serviço, de repente você escuta disparo, todo mundo acorda. Aquilo era para testar o dispositivo. Qual era a resposta?
quantos desciam, quantos entravam no blindado, o que o blindado fazia, se saía patrulha ou não depois dos disparos. Então, eles estavam testando, né, a sistemática que era usada. Então, ninguém mais é bobo. Ninguém mais é bobo. E o interessante que nessa comparação é que é o seguinte, o Haiti é um país miserável. Sim. É um país sem estrutura nenhuma, onde aquele, como você usou o exemplo da caverna, alguém olhou para aquela situação e falou, se eu liderar esse povo, tudo que é bom vai chegar primeiro em mim, se sobrar, eu dou pro resto. Diferente aqui do Brasil. Nós somos um país extremamente rico, um país extremamente extenso. O Rio de Janeiro é a capital da capital turística do país. Não tem praias no Brasil como as do Rio de Janeiro. Muitos lugares do mundo não tem as praias que nós temos aqui, os pontos turísticos que nós temos aqui, os atrativos turísticos que nós temos aqui. Então, nesse aspecto, não tem como comparar o Haiti com o Brasil, especificamente com o Rio de Janeiro. E a gente bate nisso, bate, mas parece que as pessoas não ouvem a gente falar sobre isso, né? Várias outras pessoas, vários especialistas de fato no assunto falam sobre isso. Não adianta, as polícias não são tropas militares, as polícias não foram feitas para chegar num lugar e tomar o lugar. Quem tem que tomar esse lugar é o Estado. Porque se houvesse uma família estruturada, ali, ó, filho, você, a sua função, ó, você lava a sala, você lava o banheiro, foi assim que eu fui criado. Minha irmã lavava a sala, eu lavava a varanda, meu irmão lavava a louça. Cada um tinha a sua função. Ó, de tarde você vai fazer o dever de casa, não sei o que, não sei o que. Isso, morando na favela, minha mãe dava essas regras. Então, uma família, muito embora com o pai ausente, uma família estruturada, com ordem e com decência. Quando eu ia para a escola, uma regra básica da minha mãe pra gente era respeite o professor. O professor é autoridade. Lá é como se eu estivesse lá. Então, família, escola e, por fim, o governo na economia e o emprego. Se a gente somar esses fatores, a favela em si, só as pessoas mais pobres, sempre vão existir numa sociedade capitalista. Sempre vai existir a pessoa mais pobre em detrimento daquele que produziu mais, que foi mais atrás, que teve mais oportunidade, enfim. Mas se houvesse essa estrutura de família e escola e a economia com a geração de empregos, as pessoas não precisariam sustentar um fuzil por conta de R$200 por semana. Verdade. Só que o cara olha, aí muita gente vê de fora assim e fala assim, meu irmão, mas pô, tem oportunidade. Mas, por exemplo, eu quando era adolescente, eu muitas vezes me coloquei nessa posição, tá, de falar assim, meu irmão é vagabundo mesmo, não sei o quê, mas quando eu morava na favela, que a minha mãe arrumou um emprego para mim fazer entrega, para eu fazer entrega de bicicleta, eu falei, eu não quero, pô. Eu não quero, nego, vai ficar me zoando na escola. Aí depois minha mãe me arrumou de um emprego para eu ficar colocando mercadoria no saquinho no mercado. Eu falei, pô, mas eu também não quero, porque o pai do fulano compra lá e o fulano vai me ver. Então, para esse, eu vi outras possibilidades. Minha mãe foi testando todas as possibilidades, até que encontrou uma ONG, onde eu pude conhecer outros mundos, me tirou para fora da favela, e eu consegui encontrar outro caminho. Mas muita gente fala assim, pô, parceiro, eu vou virar empacotador. A gente tá falando de um garoto com cabeça de 14, 15, 16 anos de idade. O cara não tem maturidade ainda. O cara fala assim, pô, o cara nunca saiu da favela, cara. O cara, eu, por exemplo, nunca tinha saído de Caxias até meus 15 anos. Eu nunca tinha saído de Caxias. Vim do Nordeste, Caxias, 13 anos. Nunca tinha saído. A primeira vez que eu saí de Caxias, falei, caraca, meu irmão, eu quero ficar por aqui. Eu quero ficar fora daquele lugar feio lá e tal. Mas quem não sai, fala assim, pô, eu não quero ser empacotador de mercado, eu não quero, pô, meu irmão, ficar sendo humilhado pelos outros. De repente, segurar um fuzil é hein? Só que isso não é culpa da polícia, é que as pessoas não entendem isso. A polícia vai lá só para resolver, ó. Falhou a família, falhou a escola, falhou o Estado com economia, com saúde, com educação, com tudo. E aí as pessoas falam assim, é culpa da polícia, a segurança pública do Rio de Janeiro é falida, a segurança pública... Mas é porque isso não é culpa da polícia. A polícia só deu tudo errado. A gente vem um enxoval de pessoas, pessoas com 30 anos no crime, pessoas com 40, 45, 50 anos, adolescente. Olha a quantidade, essa pirâmide absurda de pessoas que escolheram o crime e que falhou todo mundo. Não, a polícia agora, está na conta da polícia. O que você está falando me arremeteu agora a uma menina que eu vi lá no Haiti. E aí a gente estava fazendo um cerco a uma casa de um bandido.
E aí chegou uma senhora, as casas lá, a maioria delas não tinham porta, era só um pano na porta. E a senhora perguntou se a filha dela podia sair. Eu falei, não. Eu falei para Inter, fala com ela para não sair, não. Vai ter tiro, cara. Não, não, não. Ela falou, não, ela vai ter que sair. Aquele impasse. Eu falei, pô, a mãe incentivando a filha a sair no tiroteio. Não, vou lá e cheguei perto da porta para ver. Cara, aquilo acabou comigo. Acabou mais do que um tiro. A criança estava vestida impecável com uma roupa de colégio. O branco era mais branco do que tudo que eu já vi em termos de tecido. Eu nunca vi um tecido tão alvo na minha vida. A criança com o cabelo todo decorado com fitinha, com a porra da mochilinha na frente, que era uma mochila bem rasgada. Impecável o uniforme de colégio da criança. Então, num país onde não tem energia, um país que estava em guerra civil, não tem polícia, não tem nada, o estupro estava lá em cima, os valores não foram perdidos. Ela estava ali e ela estava lutando até mesmo contra a morte, porque ela queria ver a filha dela indo para a escola. Aquilo ali acabou comigo mesmo. Eu estava vindo de uma sociedade que, porra, se você falava, pô, hoje vai ter aula, não, mas hoje não, pô. E as crianças estavam nesse nível do país que eu saí. Eu estava com uma filha muito pequena quando eu fui para o Haiti. Então, você volta do Haiti, você volta com umas... Eles falam do mal da guerra, agora eu entendo muito bem. Fala em loucura, em depressão, não é não, cara. Porque você começa a entender, quando você está dentro de um conflito, que os valores que a gente tem no dia a dia não servem para nada. Cara, mas quer ver uma coisa que o Rômulo falou uma coisa também que eu achei muito interessante, é o seguinte, existe uma coisa muito cultural também, né, de você, as pessoas construíram na mente delas os trabalhos que são dignos e merecem respeito, e os trabalhos que são indignos e não merecem respeito. Uhum. Eu tive uma experiência de morar no exterior e eu lembro que eu tive 2 alunos de jiu-jitsu e a menina era médica. A menina estava se formando em medicina. Estava na faculdade e tal, não sei o quê. E o namorado dela, que ela levou para lá, depois ela me apresentou o namorado e me falou que o namorado dela era eletricista. Cara, e tipo assim, ela é médica, ele é eletricista, cara. E a dignidade dos 2 trabalhos é igual, porque a importância de um eletricista é enorme, porque, porra, meu, se você não tem um eletricista, não vai ter energia elétrica na tua casa, ou se faltar energia elétrica. Então, assim, lá no exterior, a valorização de qualquer trabalho é igual. Entendeu? Isso. Aqui no Brasil, realmente, se porra, a filha formando em medicina apresenta um namorado eletricista, provavelmente o cara vai sofrer um preconceito social. Sim. Porra, mas eletricista, você é médica, namora um eletricista. Ou até mesmo os amigos, até mesmo o meio social que ela vive. Como é que você... Então, existe uma questão cultural da nossa parte. Pontuar sobre isso aí, porque a Europa já está vivendo isso. A Europa, Alemanha, França, Inglaterra, ninguém mais quer fazer faculdade. Porque o cara vai fazer faculdade, vai estudar 15 vezes mais do que qualquer nível técnico e vai ganhar 0,3% a mais, 1,5% a mais. Então, quando você vê esse tipo de, que você está falando, de igualdade, é por causa que eles foram perspicazes em botar a igualdade dentro do que é pago a cada trabalho. Sim, a valorização então, do trabalho a valorização financeira de um eletricista, de um técnico de imagens de laboratório, é tão bem valorizado que o salário não perde quase nada para o cara que é chefe dele. Não. Então, o que o cara pensa quando ele é jovem? Porra, vou estudar pra caralho. Pra ganhar 2,5% melhor que o técnico, que estuda só 1 ano. Eu vou estudar 1 ano e vou viver a vida. Ele vai estudar se ele é vocacionado. Exatamente. Se não quer vocação, não, quero ser um pesquisador, quero não sei o que. E aí entra a vocação, que o cara vai falar assim, não, eu vou porque eu gosto. Isso aí ninguém me tira, eu vou porque eu quero. Então entra numa decisão pessoal. E aí você blinda, né? Como você acabou de citar, esses valores. Agora aqui, cara, um eletricista, ele deve ganhar, sei lá, 1/5, 1/6, 1/7 de que ganha um médico. Então está completamente relacionado ao valor que é dado ao tipo de serviço. E não é só isso, né? Que lá na Europa, a gente chama isso aqui de antidiploma, né? O cara, meu irmão, fazer faculdade não. Eu tenho um amigo
que falou isso, né? O maluco tava no meio da faculdade de Direito e falou, meu irmão, fazer faculdade não. Mas parte para apostas esportivas, aí vira expert. O brasileiro é assim, meu irmão. Que é mole. Pô, fulano tá ganhando um dinheirão com apostas esportivas. Outros vai fazer dancinha no TikTok. Outros não sei o que. Aqui no Brasil não é que o camarada... Tipo assim, eu não vou fazer faculdade porque com menos tempo eu faço um tecnólogo, me especializo e, meu irmão, tô ali, o médico depende de mim. Sem a minha função, a dele... Tá parada. Tá parada. Não é essa a cabeça. Aqui é tipo assim, não vou fazer faculdade. As pessoas correm do trabalho, elas não estão pensando estrategicamente. Elas correm do trabalho. Se eu puder ganhar dinheiro rebolando, eu vou ganhar dinheiro rebolando, parceiro. Aqui é pão e festa. Então, para todos os brasileiros que estão vendo o canal, isso é para você, brasileiro, que nasceu dentro desse território maravilhoso. Curta o processo. Entenda o que eu estou falando. Curta o processo. Se você está dentro do processo e você tem ojeriza a esse processo, você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai viver do jeito que o nosso amigo Rômulo está falando. Você vai querer sempre se dar bem, como é o estigma do brasileiro. Você vai querer sempre estar melhor do que o outro, com facilidade. Pare com facilidades na tua vida. Viva a vida e entenda os processos, que você vai ser feliz e vai ser próspero.